Hoje é quinta-feira, dia 22, amanhã, dia 23, quarta-feira, na rua Júlia Ron 138, terá a reunião às 8 horas da manhã com o pastor Edivaldo Souza e às 19 horas. Hoje eu estive ali orando pela paz de Jerusalém, pela paz no Brasil também. Nós estamos enfrentando algumas coisas aí estranhas acontecendo, né? E isso está escrito a respeito disso. Isso não é vontade do homem, não. Isso é a cobiça do homem, infelizmente. O próprio eterno Deus, ele está por trás dessas coisas aí, fazendo que isso aconteça, mas nós devemos confiarmos, porque o próprio Deus, ele nos guardará e nos livrará de todo mal. Mas é importante nós continuarmos orando pelas autoridades que é a favor da família, da propriedade privada, a favor dos bons costumes, porque infelizmente essas coisas estão deterioradas. Isso é coisa do passado, está acontecendo coisas terríveis no nosso país e a gente precisa de orar sim pelas autoridades e repreender também os principados que estão naquelas autoridades querendo trazer condições difíceis por meio de lei para o nosso país, para nossas crianças, ok? Isso que está acontecendo está escrito, os profetas de Israel já mostraram isso. Tem muita gente aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, profetizando coisas. Eu sinceramente não dou muito a confiança para essas coisas, porque a profecia para mim é essa que está escrita mesmo, tá? Eu vou ler aqui um texto, não vou demorar muito, porque isso tem que ser um pouco rápido, por causa do tempo aí que está cronometrando bastante rápido, né? Mateus 24, versículo 1 em diante. Eu vou fazer uma leitura cursiva, vou direto. Não vou nem citar versículo, mas vou ler direto. E está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Muito bonita na época, né? Jesus, porém, lhe disse: Não vede todas essas coisas? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aconteceu realmente nos anos 70 depois de Cristo, e houve a diáspora, os judeus foi espalhado pelo mundo, né? Só vieram voltar recentemente em 1948. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, perguntando: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então nós vemos que naquela época os discípulos e aquela sociedade toda já acreditava no fim do mundo e de um Messias. Naquele tempo eles achavam que viria um Messias para tirar eles do poder romano, né? Porque eles eram estava sendo província romana. Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra, olhais e não se assuste, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas isso ainda não é o fim. Aqui é. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Então, peste é aquele negócio de virose, tá? Virose sempre aconteceu desde os tempos de Cristo mesmo, mas ultimamente tem sido mais frequente. E os terremotos também, muito mais frequente, ok? Já acabou aquela história que o Brasil é um país abençoado por Deus, que não tem terremoto, não tem vulcão, não tem terrorista, está tendo tudo isso, ok? Mas todas essas coisas serão apenas os princípios das dores. Estou lendo aqui no versículo 8. Aí vai do 9 em diante. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso vem desde os tempos lá de Roma. No Brasil nós não temos isso, mas poderá acontecer. Mas existem países aí pela Ásia e norte da África e os cristãos são perseguidos e mortos, ok? Versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está cheio deles por aí, inclusive na internet, ok? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Basta essa parede que está aí na minha frente, né? Está cheio de iniquidade, né? Inclusive lá em Gênesis, aquela questão lá do Caim
quando desejou matar o irmão, antes dele matar, Deus foi a ele e disse: olha, o pecado jaz à tua porta, cabe sobre ele dominar. Ele dominou? Não dominou, ele acabou matando o irmão. O pecado está todo dia na nossa porta, inclusive na internet. A gente precisa dominar sobre o pecado, dominar os nossos desejos e não pecar por causa das coisas que está sendo nos apresentado, ok? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, ok? Salvo de quê? Salvo a alma para uma vida eterna, num conforto eterno, né? Muitos não acreditam, eu creio. Porque se fosse para mim ver, precisava de eu acreditar. Como é que eu vou acreditar numa coisa que eu estou vendo? Não, eu tenho que acreditar naquilo que não estou vendo e acredito pela minha fé. Versículo 15. Quando, pois, vede que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, que ele entenda. Pois bem, o profeta Daniel, não vou lá buscar porque eu costumo ler, fazer um estudo, marcar direitinho, e eu não marquei, eu vou ficar procurando folha e o tempo não vai passar muito rápido. Mas Daniel, o profeta Daniel, isso há mais de 500 anos antes de Cristo, falou a respeito dessa abominação, que nos tempos dos imperadores romanos era uma estátua que eles faziam os cristãos adorar. Os cristãos não adoravam e eram mortos dentro das próprias arenas lá do Coliseu Romano, para divertir lá o imperador e os seus asseclas. Agora vai ser com certeza um robô falante, né? Inteligência artificial e por aí vai. Então, aqui no versículo 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. No caso, se está em algum lugar distante da cidade, fuja para as montanhas. É o que está acontecendo, já tem gente já, até rico, gente rico, né? Gente muita grana, né? Cavando bunkers dentro das montanhas. É banco, é book, será o que fala, né? Lá dentro das montanhas. Parece que o dono do Facebook mesmo é um deles, né? E quem estiver sobre o telhado, num sobrado, num prédio, não desça a tirar as suas coisas na sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ou seja, não ficar se preocupando muito com coisas materiais. Busque escapar, ok? Isso quando estiver bem dentro do olho do furacão, que é a grande tribulação, tá? A terceira guerra mundial. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Poxa, grávida tem dificuldade para se locomover, né? Para fugir, para correr, né? E no sábado, que é o dia de descanso, por isso que Jesus falou disso, né? O dia de descanso dos judeus. Ou seja, esse sábado também, para nós que não somos judeus, pode representar aqui uma folga, tendo uma boa vida, aquela coisa, né? Ficar no conforto, né? Então não podemos, temos que ficar atentos, ok? 22. Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, por que os dias estão sendo abreviados? Para poder as pessoas se salvarem, um pouco deles se salvarem, né? O arrebatamento da igreja que fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Muitos não acreditam no arrebatamento, mas antes da grande tribulação acontecerá o arrebatamento da igreja, ok? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão, e farão grandes sinais de prodígio, que se possível enganaria até os escolhidos. Está acontecendo já. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Não sair para procurar ele, né? Ou se está no interior de uma casa, não dê crédito. Não acreditar nisso, tá? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Águia é um animal carnívoro e não vai se juntar aonde tem fruta, vai se juntar onde tem cadáver, tá? Da mesma forma, Deus vai se juntar onde está a igreja, tá? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, vindo com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos destes 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Está vendo? Então esteja preparado. Lembre-se que é preciso estar preparado para que esse dia não nos pegue com... Eu vou pular aqui um versículo aqui. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então os que estiverem no campo será levado. Então, estando 2 no campo, será levado um, deixado o outro. Estando 2 pessoas moendo no moinho, será levada uma, deixada a outra. Vigiais, pois, porque não sabeis a hora em que o vosso Senhor há de vir. Ok, amigos? Então, estejam preparados e que o Todo-Poderoso possa contemplar vocês também e que vocês estejam preparados para o dia da vinda do Filho do Homem. Isso irá acontecer e não está muito distante, está próximo, ok? Deus os abençoe a todos.